Relato na primeira pessoa. Eu, Enoque, fiz isso. Eu, Enoque, vi aquilo. O livro de Enoque é um dos primeiros relatos de abdução escritos por um ser humano. Agosto do ano passado teve 7 vezes menos focos de incêndio e também estava com ventos fortes. Então, não tem nenhuma explicação natural. Talvez mais provas pudessem ser encontradas observando-se as pirâmides do alto. Em relação ao meu vídeo de ontem, em que eu, numa clara provocação, misturei o respeitado professor Carlos Nobre com os alucinados dos alienígenas do passado, um amigo comentou: My equipe play very nice. The first time Iraq and Saudi Africa. Pô, Rhodes, como diria Joel Santana, tu tá de brincation with me? Have one best opportunity for score. Sim, tô de brincation, claro. Como diz o Joel Santana, eu vi isso como uma opportunity for score. E aí, como começou a aparecer agora com esse indivíduo preso, não é surpresa que o crime organizado do Brasil, no estado de São Paulo, certamente o PCC... But I don't believe. Muito bem. Pois é, eu tô de brincation sim, mas como diz o ditado, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E o meu objetivo aqui é brincando, ridicularizar um pouco toda essa fala que atribui a essa alta dos incêndios a PCCs e organizações criminosas, estrito senso, né, procurados pela polícia. E aí eu recorri também às 4 causas aristotélicas, né, do porquê que algo acontece, né? Então o incêndio acontece porque teve uma fagulha, porque teve alguém que riscou um isqueiro, né? Mas também acontece porque o manejo das áreas fez com que elas se tornassem altamente inflamáveis. Então você pega um lugar que era para ter floresta, ali na região da Mata Atlântica, transforma no imenso canavial, fica fácil, qualquer pessoa com o mínimo esforço cria um incêndio ali. Então, quem transformou aquela floresta num canavial inflamável tem que ser responsabilizado. É culpado também. E esse é o agro. E tem solução para isso. Cada fazenda tem que ter um plano de gestão para evitar incêndios. E esses planos têm que ser avaliados. A pessoa é dona da terra, mas ela não pode fazer qualquer coisa com a terra. Essa é a discussão que eu quero puxar. O livro de Enoque, composto por mais de 100 capítulos, retrata minuciosamente a sua história. 2 anjos desceram do céu. E a imagem dos alienígenas do passado, ou da teoria de conspiração, de que o governo americano derrubou o World Trade Center, são para poder mostrar que eu realmente acho que, se levado ao pé da letra, essa teoria do crime organizado botando fogo no Brasil é quase que uma teoria da conspiração não muito diferente dessas outras. Nós já estamos em contato neste momento com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a quem a gente agradece imensamente de nos atender num dia tão importante para a gente falar sobre o clima. A gente discute muito sobre como conduzir os vídeos, né, em termos de estratégia, né? Será que a coisa da treta é realmente tão importante? Olha, eu que estou aqui dentro do YouTube, eu sei que se não houver conflito, não há audiência. Se não há audiência, ninguém ouve nada. Eu vou passar uma manhã inteira agora fazendo um vídeo sobre as queimadas e quem é que vai assistir. Mas vale a pena atacar as pessoas, elas vão se sentir mal, né? Será que o professor Nobre, se por acaso ele vê esse vídeo, ele vai ver ele ali sentado junto daquela turma que fala em alienígenas, em pirâmides, ele que sempre foi um cientista sério, né, que tem contribuído tanto para a Amazônia, né? Qual é o sentido disso tudo, né? Olá, ministra, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso UOL News.
E então eu falei com esses amigos sobre o plano de hoje de analisar a entrevista da Marina Silva para o UOL. Ao que eles me responderam com alguns conselhos e comentários que eu gostaria de compartilhar com vocês. Só não vai focar na manchete que o UOL deu, porque o UOL deu uma manchete que, se quiser detonar, é fácil. Marina defende governo, mas divide responsabilidade com a sociedade. Eu vi alguns trechos da entrevista e a Marina fala que o trabalho de prevenção de incêndios deveria ter começado lá atrás, em 1992. Vai nessa aí, cara, né? O que está acontecendo aí é consequência, não vai destruir a Marina, né? Basicamente, é isso que ele está me dizendo. Cuidado para não entrar nessa de ficar buscando problemas, né? Houve a entrevista com a mente aberta para elogiar e não só para criticar. Porque se você for procurar coisas negativas, você sempre vai encontrar. Sempre tem como encontrar coisas negativas. Se ficar buscando, escarafunchando. E eu acho que a Marina não merece. Então, um segundo amigo, cuja opinião eu também respeito muito, escreveu: sobre o vídeo das queimadas, o que me surpreendeu, além de debochar de pessoas que estão fazendo um puta trabalho de divulgar mudanças climáticas e, portanto, com um possível impacto positivo, foi que você criou um espantalho. A hipótese do PCC não foi para as queimadas em geral, foi para São Paulo. E a hipótese não é conspiratória, tem muitos elementos que apontam que ela é factível. Ao ignorar isso e atacar as pessoas generalizando com base em algo que elas não disseram, você criou um inimigo fácil. Pois é, eu não criei um espantalho, eu criei um Frankenstein. E é preciso entender que, como um cientista marginalizado que virou youtuber, é inevitável que um pouco de deboche faça parte do meu discurso. Isso é típico dos marginalizados. Agora, eu não considero o Carlos Nobre um inimigo, muito pelo contrário. Carlos Nobre já veio aqui em Altamira falar sobre o clima no evento Amazônia Centro do Mundo, e eu estava lá assistindo, não me aproximei dele para falar porque cercado de fãs sempre, né? E eu não sou muito chegado na tietagem, né? Ele é a autoridade. E outra característica minha é desafiar a autoridade, zombar da autoridade. Isso faz parte do meu trabalho. Mas é claro que eu não estou de forma alguma considerando o professor Carlos Nobre um inimigo. Eu só estou questionando a ênfase, né, do discurso nessa questão da criminalidade. Por mais que o professor tenha falado no estado de São Paulo, tudo que é falado é ampliado, é multiplicado, é distorcido. E essa hipótese do crime organizado tacando fogo na Amazônia, sem falar do agro, está ganhando força, como a gente viu no vídeo do professor Júbilo. O meu vídeo de ontem, que eu intitulei De Carlos Nobre ao Professor Júbilo, explicações enganadoras para o alastramento das queimadas, e que eu ilustrei com a imagem dos dois embaixo de um disco voador e flutuando sobre as pirâmides, foi visto por cerca de pouco mais de 400 pessoas até o momento. Não deve chegar a 1000. Isso no YouTube é pouquíssimo, mas é muito mais do que eu conseguiria dentro de uma sala de aula convencional. Com a diferença que todos que viram aqui viram porque quiseram, não foram obrigados. A questão é que se eu não imprimisse um espírito minimamente gamer, minimamente treta, minimamente caótico e psicodélico, né? Alguém já comparou com o zapear de canais. Será que eu conseguiria essa mesma audiência para falar sobre essa questão que eu considero tão importante?
Olá, Fabiola. Olá, Josias. Olá, Thales. Bem-vinda, Estou ministra. aqui com vocês, chegando direto de lá do Amazonas, hoje à noite, bem tarde. Já estou aqui no Rio de Janeiro para a reunião do G20. Pois é, aí eu respondi para os meus amigos que eu não sei ainda se eu vou falar bem ou se eu vou falar mal, né? Se o balanço geral da minha análise da entrevista da Marina vai ser positivo ou negativo, eu não tinha visto. Eu ainda não vi, eu vou ver agora, né? Como é que eu vou saber? Agora eu sou fã da Marina, imagina, pelo amor de Deus, eu amo a Marina. Eu estava decidindo se eu ia na posse do Lula em Brasília, dependendo de se a Marina ia ser escalada ou não pro Ministério do Meio Ambiente, né? Eu só resolvi estar lá no meio da multidão porque a Marina foi escolhida, né? Eu tieto a Marina. Agora não significa que tudo que a Marina fala vai ter o meu endosso necessariamente. Porque ela é política, né? E a política, de forma geral, é conivente com esse estado geral das coisas, né? Mas eu quero a Marina, eu não quero que a Marina saia. Eu quero, inclusive, que a Marina vire o próximo presidente do Brasil, né? Agora vamos ver o que ela vai falar, né? À medida que ela for falando, a gente vai reagindo, por isso que chama react, né? Não é análise, é react, ela fala e você reage. Vamos lá? Cadê esses cachorros? Dogon! Vamos passear! Ele dizendo que a situação é urgente, estamos vivendo uma pandemia de incêndios. Queria saber se a senhora concorda com esse termo. É uma pandemia de incêndios que a gente está... Olha, antes que a Marina responda, a imagem pode ser boa assim só no sentido de que tem incêndio pra cacete, né? Mas o melhor termo seria sindemia, se fosse seguir nessa linha, né? Porque você fala em pandemia, lembra algo natural, né? Algo fora do escopo da sociedade humana, e sindemia engloba melhor isso. Outra questão é que as pandemias e as sindemias, elas passam, né? Enquanto que a situação dos incêndios veio para ficar. Mas vamos ouvir a resposta da Marina. Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre como que o proprietário da terra pode evitar incêndios? Vou mostrar aqui um trabalho de reflorestamento que eu estou fazendo numa área pública, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Então aqui, olha, na beira da rua, né? Minha casa é ali em cima, e aqui é uma área que já é área de proteção permanente da beira do Xingu. Mas isso aqui era um capinzal, né? Sempre queimava e o fogo vinha aqui até a beira da rua, né? E aqui a gente tem uma espécie de uma drenagem, né? Então tá vendo assim, olha, é meio água da rua, mas faz um buraco grande aqui na minha frente, né? Olha só, sai por aqui, né? E aqui é a área que eu tô reflorestando, cheio de árvores aqui, olha, engazeiros, tem de tudo aqui, né? Olha aqui, ó, aqui parece uma mandioca. Não, sumaúma, olha a sumaúma, que maravilha. Essa sumaúma nasceu sozinha, eu não plantei não. Ó, uma linda sumaúma, né? Muita coisa, né? E o capim continua além, tá vendo? Eu arranquei todo o capim da vala pra cá. Porque se aquilo ali pegar fogo, e é muito provável que pegue fogo esse ano, porque tá tudo queimando, o fogo não passa por essa vala com água e não atinge as plantas, as árvores que eu plantei aqui. E para garantir que não vai ter fogo pelo lado daqui, o que eu fiz? Eu eliminei completamente o capim. Deu uma trabalheira doida. Mas se eu não fizesse isso, eu não teria esse reflorestamento. O que isso significa? Que ninguém consegue tacar fogo e destruir a minha florestinha aqui em formação. Porque eu não permiti o acúmulo de material combustível, né? A causa material, né? Das causas de Aristóteles, né? Não existe combustível suficiente para uma queimada nessa área que eu tenho interesse em que não queime. Vivendo no Brasil hoje? Nós temos uma situação gravíssima. O ministro Flávio Dino conhece como ninguém, ele teve no Ministério da Justiça e eu tive... Tá, vamos lá, vamos devagar, né?
o Flávio Dino teve no Ministério da Justiça, mas antes disso ele teve no governo do Maranhão. E ele participou do desmonte da legislação ambiental do Maranhão e jogou o Maranhão num estado de calamidade, com devastação altíssima do Cerrado e ataque aos povos indígenas, tá? Agora, é claro que a Marina não vai sair falando isso, porque ela precisa de um diálogo com o STF, né? Então, bacana ela dialogar com o Flávio Dino, né? Vamos continuar escutando. Com ele várias vezes, apresentando propostas e discutindo junto com ele que medidas a gente podia tomar ali junto com a Polícia Federal, inclusive para restaurar as políticas que eu já tinha feito na época em que o Márcio Tomás Basto, o Tasso Genro e o doutor Paulo Lacerda, nós conseguimos fazer ali um plano junto com a Polícia Federal. Então, ele fala com conhecimento de causa em função até da experiência que ele teve. Certo, Marina, certo. Tá, mas olha só, preciso pontuar uma coisa. Você conseguiu uma grande redução no desmatamento ali no primeiro governo Lula, mas você também autorizou a pavimentação da BR-163. E o que a gente está vendo hoje na Amazônia decorre muito daquela obra que lá atrás a gente sabia que seria destruidora, né? Por outro lado, você conseguiu a criação do complexo de unidades de conservação da Terra do Meio. Se você não fosse ministra naquele momento, talvez a BR tivesse saído do mesmo jeito e as unidades de conservação da Terra do Meio não existissem, né? Apesar de que elas estão sendo invadidas, contaminadas por mercúrio, né? Só para dar o quadro geral, né? Temos uma situação que é uma combinação perversa da maior seca que o país já viveu. Nesse momento, das 27 unidades da Federação, só Rio Grande do Sul e Santa Catarina não estão em situação de seca. Alguns estados estão 100% seco, em outros estados, regiões muito importantes. Ontem nós fomos visitar o estado do Amazonas, que dos 62 municípios, cerca de 59 municípios estão em situação de calamidade, com rios que baixaram até 10 metros de profundidade, perderam completamente o volume de água. Nós temos a maior seca da Amazônia dos últimos 40 anos e a maior seca do Pantanal dos últimos 73 anos. É uma combinação de alta temperatura, baixa umidade, alto processo de evapotranspiração e um fenômeno recente que está sendo identificado de perda de umidade da floresta. Tudo bom, tudo muito correto, né? Mas isso é uma situação que a gente já tinha previsão, a gente já sabia. A gente sabia há vários anos que a coisa ia chegar nesse ponto, e a gente sabia desde o ano passado que do estado de seca que a gente teria esse ano já, né? Eu não estou criticando a Marina por fazer essa apresentação, mas você percebe que os políticos, quando eles pegam um gancho que é meio senso comum, que é mais tranquilo, que é um caminho mais fácil do discurso, ela vai por ele, ela vai andar quanto tempo ela puder nessa vertente, né? A questão é por que o governo não agiu com mais firmeza, né? Mas aí os jornalistas, eu espero que eles entrem nessa logo, né? Que conduzam a Marina para responder sobre isso. Nós começamos a identificar esse fenômeno esse ano, que é queima dentro de floresta primária, coisa que não se tinha na quantidade que temos esse ano, e depois eu posso até passar os dados. Ministra, primeiro eu queria dizer à senhora que eu acho que fui um pouco injusto em dizer que a senhora está sumida. A senhora não está sumida, a senhora está trabalhando e muito. Que bom que ele fez essa correção, né? Porque isso é um ataque muito frequente à Marina. Marina tá sumida, Marina lá fazendo as coisas. Às vezes a imprensa não dá atenção devida à Marina, mas ela tá sempre em ação. Você pode falar muita coisa dela, não que ela é sumida, né? É o povo que às vezes para de prestar atenção da Marina e só começa a prestar atenção na hora que o bicho pega. Aí, ó, tá vendo? Tô defendendo a Marina. Mas havia uma expectativa em relação à senhora muito grande. A senhora quase foi presidente da República porque a senhora é um mito na área do meio ambiente. Sim, querido. Eu vou até responder pela Marina. A expectativa a gente tem.
Mas ela tem que ter condições políticas de agir, ela tem que ter orçamento, ela tem que poder pagar o pessoal do IBAMA, ela precisa da colaboração da Justiça, ela precisa que não tenha o Renan Filho querendo pavimentar a BR-319, né? Mas vamos ver como é que a Marina mesmo, ela sabe se defender, ela não precisa da minha ajuda. Para o país. Eu pergunto à senhora, agora o presidente está anunciando a autoridade climática. Gente, olha só, aí tem uma questão, viu? Essa pessoa provavelmente vai ser o Tasso Azevedo, que é o queridinho da Globo News, da Miriam Leitão. Eu me preocupo muito com isso, porque anos atrás, Tasso Azevedo estava trabalhando num projeto de concessão de florestas públicas e eu falei para ele, Tasso, o clima vai mudar, essa derrubada de árvores aí, essa política de desenvolvimento sustentável vai ser destrutiva para a Amazônia, tá? Isso já tem mais de 20 anos, isso aconteceu no ano 2000, né? E agora Tasso Azevedo vira autoridade climática, né? Será que ele já reconheceu que não dá para explorar árvores da floresta tropical, né? Porque ali atrás parece que ele não entendia a mudança climática, né? No ano 2000, quando ele estava cortando a árvore e tornando a floresta mais inflamável. Então eu me preocupo se ele realmente for confirmado como a autoridade climática. Se de fato acontecer, a gente ainda vai falar muito aí desse caso, desse meu encontro passado com Tasso Azevedo. Vamos aguardar a indicação. Para tratar para tentar unir essa coisa de clima. A senhora não teria uma posição de maior destaque se essa autoridade climática não fosse um órgão de um ministério, e sim um órgão com autoridade sobre vários ministérios? Como assim? Alguém com poder, por exemplo, de parar o processo da BR-319? Assim, um subpresidente da República? Eu acho que seria bom, sim. Se ao invés de ser ministra, a senhora fosse a grande figura da autoridade climática nacional? Thales, olha, eu te agradeço por você ter retirado o sumida, porque isso foi uma frase que foi usada muito comigo e eu considero de fato injusta, né? Porque eu sempre trabalhei muito, eu fiquei mais de 11 anos sem mandato e trabalhando como eu podia, né? Vocês sabem que eu sou aposentada como professora e não sou aposentada como ex-senadora. Então, dentro das minhas condições, trabalhando muito, aí de repente veio uma onda, Marina sumida, gente me responsabilizando por não ter feito nada em relação ao desastre de Mariana. Então, eu agradeço muito, porque tenho muito respeito pelo seu trabalho. Bem, em relação à questão de você diz que tem muita expectativa sobre a senhora, né? A primeira coisa que a gente tem que deixar claro para a população, e eu acho que os cientistas estão fazendo isso muito bem, é de não deixar as pessoas se iludirem com falsas expectativas de coisas que os humanos não conseguem fazer. Então, tá vendo? Tá vendo essa minha pausa dramática com o meme da Renata Sorrah? É pra marcar essa frase da Marina, né? Porque às vezes a gente ouve as coisas assim correndo e não consegue prestar atenção. Então ela fala de expectativas de coisas que os humanos não conseguem fazer. É misterioso, né? Ela deve explicar talvez na sequência, mas esse tipo de edição não é pra debochar da Marina, né? É para tornar leve, divertido e marcar a frase, né? Agora vamos ver o que são as coisas que os humanos não conseguem fazer. As coisas que nós poderíamos fazer para evitar que o rio seque era para ter sido começado em 92. É verdade, Marina. Até antes, quando você estava lá com Chico Mendes, né, fazendo aqueles empates na floresta, né? Chico Mendes tinha noção do que precisava ser feito naquele momento, né? Então, meu amigo que deu a sugestão de Rodolfo, veja a entrevista da Marina com um olhar positivo, porque ela está falando coisas importantes, né? E de fato é isso, né? O problema vem lá de trás, né? Agora eu quero ver se ela vai falar agora da BR-319, porque ficou ruim de 92 para cá, mas daqui para frente ainda vai piorar muito se a gente fizer Ferrogrão, BR-319, hidrelétricas do Tapajós, né? Agora, perguntar para mim, Rodolfo, você prefere que a Marina chute o balde contra isso tudo agora
Caramba, olha o que tem aqui, cara. Uma larva de borboleta na minha roupa. Tá vendo? Eu não tiro do varal. Olha que loucura, cara. Ó. Larva de mariposa. Puta merda. Agora eu vou ter que deixar, porque eu não vou deixar a bichinha. Então, a gente tem que evitar que piore mais ainda. E eu vou trocar de camiseta, porque essa aqui vai ter que esperar a borboleta nascer. Cada uma. As coisas que a gente deveria ter feito para evitar que a temperatura da Terra chegasse em 1,5 grau o ano passado, era para ter começado em 92. Agora nós estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima. E por mais que esteja sendo atribuído a quem lutou a vida toda para que isso não acontecesse, eu agradeço a Deus por estar nesse lugar. Eu sempre digo, Thales, Josia, Fabiola, que já é feio especular com capital financeiro. Especular com capital político, como muita gente diz, com credibilidade e respeito, é mais feio ainda. Eu prefiro estar nesse lugar porque eu sei o que nós estamos fazendo. Reduzir desmatamento ano passado em 50%, tendo pego o ministério completamente destruído, isso não é coisa para amador. Fazer com que o desmatamento caísse em cima desses 50%, 45% nesse início de ano de 2024, não é coisa para amador, é uma equipe que sabe o que está fazendo. Nós tínhamos o Cerrado com desmatamento desembestado, como a gente diz, no norte e no nordeste. Nos últimos 5 meses, o desmatamento caindo no Cerrado. O plano de combate ao desmatamento da Amazônia funcionando, o plano de combate ao desmatamento no Cerrado, a volta do Fundo Amazônia, e agora nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito, que é uma política estruturante, no sentido de que, mesmo tendo sido antecipado em 2 meses e meio o período seco e dos incêndios no Pantanal, nós estávamos prontos para fazer o combate. Imagine se não tivesse contratação de brigadistas, se não tivesse contratação de equipamento, um pacto com os governadores, uma lei do Pantanal, sistemas de alerta que foram dados já em janeiro de 2023 para que os governadores proibissem o uso do fogo. Você sabe que... E a minha camiseta vai ficar pendurada aqui até a borboleta nascer. Já é feio especular com capital financeiro. Maravilha, Marina. Olha só, a Faria Lima pira, viu? Você tá de parabéns. O Ministério do Meio Ambiente ele tem responsabilidade sobre unidades de conservação, terra indígena, assentamento e áreas públicas federais. Não, agora eu preciso discordar, né? O Ministério do Meio Ambiente tem responsabilidade sobre o meio ambiente no país inteiro, né? Claro que a responsabilidade é maior nessas áreas que a Marina citou, mas a gente não pode perder a visão do todo, tá? Vamos continuar ouvindo a ministra. Mas nós estamos agindo dentro das áreas que os estados não têm condição de agir. No caso do Pantanal, pode ter certeza, e o governador do estado reconhece, se não fosse a ação do governo federal, nós estaríamos numa situação de completa falta de controle. No caso da Amazônia, a mesma coisa, nossa responsabilidade é 60% dos incêndios. Nós estamos agindo sobre quase 80% dos incêndios. Que seja, né? Mas a situação está fora de controle aqui na Amazônia, sim. E quem está te falando é uma pessoa angustiada que está sabendo dos incêndios se alastrando pela mata primária, como você bem disse, da terra indígena Caiapó. E não existe a menor possibilidade de conseguir um apoio do governo federal para conter aqueles incêndios, avançando em direção às aldeias e destruindo aquela floresta, queimando área que nunca foi queimada. No caso de São Paulo, que é o estado mais equipado que nós temos, eles têm 9.000 pessoas no Corpo de Bombeiros. Nós tivemos que vir em socorro também do estado de São Paulo. Ministra, Diga, Josias. Desculpa. Não, eu tenho uma... A senhora faz um diagnóstico muito correto, né? As coisas precisavam estar sendo feitas há muito tempo, né? A senhora faz esse recorte, 1992... deveríamos ter começado a nos preparar para o que está se verificando agora, né? E a senhora diz, bom, não podemos, as coisas que os humanos não conseguem fazer, não podemos responsabilizar ninguém por isso, né? Agora,
Ainda outro dia eu assisti a uma participação vossa no Congresso Nacional. A senhora foi lá uma comissão chamada a falar sobre esse tema e a senhora disse, nós estamos vivendo aí um novo normal que vai exigir do poder público uma capacidade de dar resposta, que nós nem sabemos como vai se desdobrar esse fenômeno, né? Ocorre que hoje o poder público é a senhora, o poder público é o presidente Lula, não é mais Bolsonaro, não é mais negacionismo. Ô Josias, olha só, de fato o Bolsonaro é o rei do negacionismo, mas o negacionismo não acabou no governo Lula. Quando o Lula fala que dá para asfaltar a BR-319 se fizer com todo cuidado, isso é negacionismo. Quando o Renan Filho defende que é possível construir a ferrogrão cortando a Amazônia de norte a sul e que isso vai ser ecológico e até melhor para o meio ambiente, isso é negacionismo. Então, o negacionismo não acabou com o governo Bolsonaro. Mas prossiga, desculpa a interrupção. E o que eu lhe pergunto sem desmerecer esse seu diagnóstico, que é perfeito, devíamos estar fazendo o que deveria ter sido feito há muito tempo. Agora, o que é que deve ser feito agora? Porque, aparentemente, o esforço que se exige é sobre-humano, uma vez que não se pode cobrar dos humanos o que não é possível fazer. Então, estamos diante de uma necessidade de um esforço sobre-humano. O que é possível fazer? Há dinheiro? De onde virá o dinheiro? A senhora tem aí reunião do G20. Há um programa qualquer que nos permita enfrentar isto adequadamente ou não? Estamos aprendendo a lidar e seremos surpreendidos, como fomos no Rio Grande do Sul, agora com esta seca histórica. Bem, nós não estamos sendo surpreendidos pela cheia nem pela seca. O CEMADEM tem uma série histórica de mais de 12 anos que diz que existe no Brasil 1.942 municípios que são vulneráveis a eventos climáticos extremos. Nós não temos precisão do que vai acontecer, como vai acontecer, porque aí a ciência não é Deus. Mas você tem esse mapa, a Casa Civil, antes era 1.038 municípios, a Casa Civil atualizou, ficou 1.942 municípios. Mas você tem esse mapa, a Casa Civil, antes era 1.038 municípios, a Casa Civil atualizou, ficou 1.942 municípios. Veja, Josia, o que está sendo feito é um plano em várias dimensões. A primeira causa dos incêndios é desmatamento, e nós conseguimos fazer isso que eu acabei de falar. É mais de 60% de desmatamento caindo. Sim, Marina, mas sem se esquecer que você está comparando com o governo Bolsonaro, que reuniu os piores bandidos desse país. Os piores desmatadores desse país estavam ali com o governo Bolsonaro. Então, uma queda de 60%, bacana, bom, mas é pouco. A gente precisava zerar o desmatamento. E não dá para jogar isso para 2030, como é o plano do Lula. Em 1 ano e meio, com um ministério completamente desestruturado. Nós temos um fenômeno que é de incêndio em área de pastagem. Isso é mais ou menos 1.400.000 hectares de área que é de fogo em campo, em pastagem. Uma outra parte do fogo é em área de ação de agropecuária, algo em torno de 900.000 hectares. E um fenômeno novo, em função da mudança do clima, cerca de 1 milhão de hectares em floresta primária, em conformação florestal. No caso da Amazônia, por exemplo, você não tinha incêndio numa floresta, porque é uma floresta úmida. Veja, a mudança... Tá certa, Marina, tá certa. Mas deixa eu só colocar fazer um gancho com o que eu já disse lá atrás. Aquele plano do Tasso Azevedo de entregar a floresta para a exploração madeireira torna essa floresta primária mais vulnerável ao incêndio. Qualquer árvore que você derruba, nasce um capinzal e ali já é um foco de alastramento de incêndios. Daí a minha crítica lá atrás à ideia do Tasso Azevedo, né? Ligado ao Imaflora na época, né? De promover o manejo florestal sustentável. Do clima fez com que a floresta perda a umidade e agora cerca de 32% dos incêndios estão sendo feitos dentro da própria floresta.
E isso tudo é um processo de ajuste. Quando eu digo que a gente está diante de um esforço sobre-humano, é pelo que já mudamos, mas a responsabilidade é dos humanos. Foram os humanos que, usando carvão, petróleo, gás, fazendo desmatamento, que mudaram a temperatura da Terra. Mexeram com algo que a gente não tem todos os meios para lidar. E cada momento a gente vai sendo surpreendido com fenômenos que são altamente avassaladores. O Brasil é um país vulnerável. Você sabia que, no caso do Cerrado, ali na região do Mato Piba, os rios já perderam cerca de 19 mil metros cúbicos por segundo na vazão de água dos principais rios. O lençol freático está baixando e nós temos ali uma situação em que a chuva já está retardando algo em torno de 25 dias, criando um prejuízo enorme para a agricultura. O que nós estamos fazendo? Combatendo o desmatamento no Cerrado. Por 5 meses, desde que o plano foi lançado, tivemos queda do desmatamento. Na Bahia, que era o maior responsável pelo desmatamento, caiu cerca de 53% do desmatamento no estado da Bahia. Quais são as outras ações? As outras ações é um mecanismo de pagar para não destruir floresta. Não pode... Marina, olha só, atenção, tá? Pagar para não destruir floresta não dá, tá? É muito dinheiro. E o cara não pode destruir a floresta, tá? Aqui em Altamira, por exemplo, você tá vendo isso aí, olha? Essa é a beira do Xingu queimando, tá? Isso aí é provavelmente terra que foi grilada, conseguida de alguma forma complicada. Agora esse cara vai ganhar para não destruir, a gente vai ter que tirar dinheiro da saúde, da educação, porque o Josias perguntou ali atrás, e o teto de gastos, né? A gente vai tirar dinheiro que a gente tiver usando para acabar com a fome, para pagar esses fazendeiros para não fazer aquilo que eles já são proibidos de fazer, né? Respeitosamente, não dá, tá? Tem que ser repressão, tem que proibir, tem que confiscar a terra, como você mesmo estava defendendo, né? Não estou discordando de você, né? Quer dizer, no geral, né? Você defendeu a ideia de tirar a terra de quem faz a queimada, mas essa história de pagar para não destruir é complicada, tá? Só ressaltando isso e vamos continuar a ouvir a fala da Marina Silva. Pode mais destruir floresta. E nós temos trabalhado desde o início do governo numa iniciativa global de financiamento para a floresta protegida, o TFFF, que nós esperamos possa estar operacionalizado já na COP30. É uma articulação imensa que envolve os países desenvolvidos e envolve os países megaflorestal. No caso, Brasil, Indonésia, Malásia, os países do Tratado de Cooperação da Amazônia, Gana, e estamos trabalhando em parceria com o Banco Mundial, com a Alemanha, com o Reino Unido e outros parceiros. Ou seja, até hoje, se paga para as pessoas pararem de desmatar. Nós queremos meio para pagar quem protege. A comunidade que eu visitei ontem com o presidente Lula, eles não são destruidores de floresta e eles estão pagando um preço alto. Eles precisam ter uma remuneração para, em vez de derrubar a floresta para plantar arroz e milho, que eles possam ser prestadores de serviços ecossistêmicos, como nós estamos discutindo aqui no G20. Sim. Agora é um mecanismo para recompensar aqueles que estão preservando, né? Mas não é pagar o fazendeiro para ele não desmatar. É quem está de fato preservando ser recompensado por isso. É bacana. Mas tem que ter um mecanismo para que eles sejam de fato obrigados a preservar, né? E a gente tem que tomar cuidado para não cair numa chantagem, né? Que a gente, se não pagar, vai destruir, né? Senão a gente bota a faca no nosso pescoço. Uma outra ação, nós estamos com um programa com os 70 municípios que mais desmatam na Amazônia. Você sabia que com as ações que nós fizemos lá, o desmatamento caiu 42%? Sim, Marina, sim. Isso é uma releitura daquele dado que você já apresentou, da queda de 60% em relação ao governo Bolsonaro. Que, como eu te disse, muito bom, parabéns, excelente, mas não é suficiente para salvar a Amazônia do colapso. Significa apenas que o Bolsonaro e a sua quadrilha, que é um bando de bandido, saiu e agora voltou um governo brasileiro padrão normal. Padrão normal é a Amazônia sendo desmatada loucamente, mas não no padrão bandido de Bolsonaro.
E isso faz com que diminua os incêndios, porque você imagina, nós pegamos o desmatamento numa curva de 80% de altura, nós empurramos esse desmatamento e agora é mais de 60% de queda. Nós chegamos a um dos menores índices de desmatamento já nesse início de 2024. Para aí, a Marina foi interrompida, ela estava falando, nós chegamos a um dos menores índices de desmatamento no início de 2024, menores de que período? Talvez dos últimos 5 anos, né? Desde que Temer assumiu, pode ter sido um dos menores, né? Mas aí o outro cortou, a gente não tem. Agora ela já vai passar para outro assunto. O fenômeno que nós estamos enfrentando agora, essa seca, essas queimadas, coisas jamais vistas, né? Impõe ao agronegócio também prejuízos inéditos, né? Ai, Josias, por favor, né, cara? Primeira vez que o agronegócio é citado mesmo na entrevista é para falar que o agronegócio tá sofrendo prejuízo, que o agronegócio também é vítima. Não, o agronegócio é algoz e ele tá fazendo porque ele quer lucrar cada vez mais. Por favor, não vamos vitimizar os algozes, né? Os verdadeiros vilões dessa história. E o agronegócio brasileiro, sabemos todos, inclui produtores que têm consciência ambiental. Muita consciência. É lindo. O agronegócio brasileiro é uma coisa maravilhosa. E inclui também um certo número de agrotrogloditas, né? Um certo número de agrotrogloditas está dominado pelos agrotrogloditas que estão ali no Congresso, passando a lei do marco temporal, que estão fazendo o desmonte da legislação ambiental, eles são o setor dominante, que está aí fazendo show de Gustavo Lima para levar à falência a prefeitura do interior, tá? Não vem dizer que é uma pequena banda podre do agronegócio, não, por favor, Josias, por favor, porque assim você prejudica a amizade. A senhora diria que hoje este nicho da economia brasileira, o agronegócio, desenvolveu a necessária consciência para essas mudanças que precisam se operar em relação ao meio ambiente ou ainda não? Uma parte sim, Josias. Uma parte é consciente. Inclusive, esse caso do Mato Piba, eu fiz uma reunião, eu e o secretário executivo Capobianco, com mais ou menos 14 pessoas do agronegócio. Nossa, que muito, hein, Marina? Tá vendo? Esse aqui é o problema. Ela começa dizendo uma parte sim. Não, ela devia ter falado. A resposta padrão seria não. Ela não. Se tem algum consciente, é minoria. É minoritário. A parte dominante não tem consciência nenhuma. É claro que é difícil para a Marina falar isso, porque ela já é a pessoa mais odiada pelo agro, né? Eles querem a caveira dela a todo custo. Então ela trabalha o tempo inteiro se equilibrando, né? Nessa corda bamba entre apontar os culpados e não se deixar cair para poder continuar o trabalho dela no governo. Tá vendo? Pessoal, estou conseguindo fazer a crítica da Marina sem detonar ela? Também acho que ela não merece. Também gosto da Marina. Eles vieram para dizer, nós queremos trabalhar juntos para que a gente possa dar uma resposta para isso. Você viu que recentemente teve um manifesto de 50 empresários dizendo, olha, esse negócio de dizer que é só culpa do governo, isso não pode continuar, é responsabilidade nossa. No caso dos incêndios, por exemplo, se você tiver uma farmácia, se você tem como é que chama? Um hotel, aí se você tiver numa empresa, você vai ter um extintor de incêndio, você vai ter uma série de meios para, se tiver um incêndio, você ter como se socorrer. As propriedades vão ter que fazer isso. É uma química terrível. Você tem umidade, nós tivemos mais baixo do que no deserto do Saara, que é uma média que varia entre 14% a 17% de umidade relativa do ar. Nós chegamos a 7%, Josia, com ventos de 70 quilômetros por hora, com uma temperatura de 38 graus. Isso aí é algo... Então, como o Josias apontou muito bem lá no começo da entrevista, a Marina é muito boa em fazer o diagnóstico, né? Mas assim, claro, ela é política, né?
Mas assim, o salto lógico agora era falar, não dá para asfaltar a BR-319, não dá para soltar 400 bilhões na mão do agro, né? O Plano Safra Record também contribuiu para nos levar para essa situação. Mas ela, por ser política, ela não pode falar isso dessa forma tão clara. E é por isso que estou eu aqui. Eu não sou político, eu não estou em cargo nenhum, a não ser de professor. E a minha função, então, é falar aquilo que a Marina não pode falar, mas deveria ter sido falado nesse momento. Ela não pode falar porque senão ela cai. E eu não quero que ela caia. Então, eu respeito a forma como ela vem se equilibrando. Que não tem força humana que consiga fazer frente. Porque o que nós fazemos? Nós pegamos dos aviões pequenos, 3 aviões... Ah, sim, sem dúvida. Agora que o fogo está queimando, não tem nada que possa ser feito. Até você entrar no meio do fogo é perigosíssimo. Você não viu ali o brigadista que morreu? O que a gente pode fazer agora é começar a trabalhar para que no ano que vem a gente não tenha essa situação de novo. Daqui a 2, 3 meses começa a chover e o fogo para. E aí, infelizmente, o assunto também desaparece. Mas não, a gente tem que estar investigando tudo o que aconteceu, responsabilizando os culpados, confiscando algumas terras, sim, né? A justiça vai ter que trabalhar, a gente tem também que apoiar aqueles que querem preservar, dar apoio técnico. Então, tem muita coisa para ser feita para o ano que vem. Agora, no meio da fogueira, né, no calor do momento, para apagar agora, aí é muito difícil, aí é muito pouco que pode ser feito. Que fazem incursão um atrás do outro para os brigadistas poderem ir fazendo o trabalho de apagar o fogo, que é tirar todos aqueles que podem voltar a incendiar. O KC-390 tem capacidade de 12 mil litros de água, ele faz grandes incursões, mas ele é um avião grande, então ele precisa de situação mais ou menos normal para ele poder operar. Então, é uma quantidade de equipamentos e de recursos que precisam também ser da iniciativa privada. O governo federal... Ministra, Ali só tem uma fala aqui é que tem na questão da autoridade climática. Espera só um minutinho, Thales, espera só um minutinho que o presidente Lula falou há pouco e eu preciso colocar essa fala para a ministra também nos explicar o que vai acontecer em relação a algo deste momento, né? Vamos lá, o presidente Lula falou que seria necessário convocar jovens para ajudar nesse combate ao fogo. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula há pouco numa entrevista. As queimadas no Pantanal, eu sinceramente saí de lá muito orgulhoso com o trabalho dos brigadistas, na maioria são voluntários. Eu conversei com o meu comandante do Exército, o general Tomás, e eu disse para ele que quem sabe a gente devesse aproveitar esses jovens que vão servir o Exército para que a gente formasse ele, especializado ele, exatamente na defesa civil, para que eles estivessem preparados para enfrentar desastres climáticos. Já que ele está um ano nas Forças Armadas, vamos tentar preparar esse menino. São 70 mil jovens por ano que a gente pode preparar e torná-los profissionais de combate à questão climática, de defesa do planeta, de defesa da floresta, de defesa da água, de defesa da vida humana. Mas eu não tô entendendo. O Lula quer botar o exército pra combater as queimadas? Mas ele não é o chefe das Forças Armadas? Por que não colocou ainda? Tem que dar ideia pro outro? A gente pode fazer isso porque nós vamos precisar. Samira, veja, quando eu disse que a gente vai estabelecer, sabe, uma medida provisória criando o Estatuto Jurídico de Emergência Climática, e quando eu disse que a gente vai estabelecer uma autoridade climática, é porque nós queremos pensar diferente. Sim, presidente, e durante essa emergência climática vai ser permitido pavimentar a estrada na Amazônia? Porque o Lula tem dessa, né? Ele fala umas coisas bacanas, mas por outro lado, a Ferrogrão avança, a BR-319 avança. É o que o povo fala, é uma no cravo, outro na ferradura. Eu nunca entendi isso, mas acho que é o caso, né? Questão climática. Nós queremos que a sociedade brasileira, da universidade a uma favela, de um escritório com ar-condicionado a uma fábrica, que todos estejam compromissados em cuidar do planeta.
Engraçado, é da universidade à favela, do escritório à fábrica. E o agro? O agro tá onde? Tá entre a universidade e a favela? Não acho que esteja. Sabe, o Lula às vezes, sabe? Eu gosto da Marina, mas eu tô ficando cansado do Lula. Vamos voltar aqui. Só queria pegar essa fala do combate neste momento, ministra. A senhora... É isso, pessoal. Eu tô cada vez mais cansado do Lula, desse discurso duas caras dele, mas sigo fã da Marina, torcendo para ela, para que ela continue lá, para quem sabe fazer alguma coisa, né? Ela é nossa pessoa lá dentro. Esse vídeo nosso já está com 50 minutos, né? Acho que o que ela não falou até aqui, não é possível que vai falar lá para frente, acho que a gente já pode finalizar. E eu queria perguntar para você, e aí, vocês acham que eu fui justo com a ministra Marina Silva? Eu fui cruel com ela? A minha abordagem foi equilibrada? Eu não quero ser um youtuber tóxico que passa o tempo todo correndo atrás da treta. Mas eu também não quero que vocês morram de tédio e se for para não falar nada, para não brincar, para não fazer nada, é melhor você assistir direto a entrevista original lá no UOL. A minha ideia aqui é problematizar algumas coisas e tornar essas entrevistas chatas um pouco mais divertidas. É isso, falou! Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.